Boa noite, bem-vindos. Vamos dar início à live porque o Instagram derrubou a nossa live, mas nós vamos retomar aqui e sejam muito bem-vindos. Nós vamos compartilhar as nossas experiências em congressos internacionais. Minha irmã, que mora na Espanha, ela vai também compartilhar com todos nós, né, todas as experiências que temos de congressos internacionais e queremos levar todos vocês conosco. Sejam muito bem-vindos. Minha irmã já está aqui novamente. Voltamos. Nós somos perseverantes e corajosas e destemidas e por isso que a gente está aqui. Né? Nossa mãe entrou agora aqui. Bem-vinda, querida. Beijo. Tá vendo? Aí a Cláudia estava falando que ela foi morar em Portugal em 2018. Nós fomos, né, na verdade, participar de congresso internacional em Coimbra e em Braga. E assim começou a nossa vivência em congressos internacionais e ela acabou se apaixonando e foi para Portugal. Conta pra gente um pouquinho. Isso, aí em 2017, né, a gente foi um congresso em Coimbra e eu falei, ai não, eu quero ficar por aqui. Aí resolvi fazer o mestrado na Universidade do Minho, né, em Portugal. E é interessante porque assim, eu nunca tinha ido em Braga, mas eu resolvi vender tudo que eu tinha no Brasil e fui para Braga, né, com a cara e com a coragem, conheci um casal de amigos, né, só. E aí depois a gente participou de vários congressos e tal, e a gente recebeu o convite para ir para Salamanca fazer o doutorado, e aqui eu estou, né? E aí a gente viajou há uns 15 dias atrás, já tem mais do que isso, né? O tempo passa tão rápido, e a gente foi em vários países, né? Eu e a Cris. E aí eu falei, quer saber? Eu vou para Salamanca. E aí também aluguei meu apartamento, vim para cá, não conheço ninguém, gente, absolutamente ninguém. A não ser o meu orientador do doutorado, mas que também é aquela coisa mais formal, né? Mas o mais interessante é que a gente realmente se apaixona por participar de congressos internacionais. Primeiro porque a gente tem, óbvio, né, a escrita que a gente desenvolve, a pesquisa que a gente está fazendo, então a gente compartilha, a gente também fica sabendo, né, do que os outros colegas estão também pesquisando, então a gente enriquece nosso conhecimento, mas é interessante também a gente conhecer a cultura de cada lugar, a forma como eles, né, se comportam, a forma como eles conduzem o estudo, a forma como eles conduzem a pesquisa, né? Muito interessante. Por exemplo, uma observação só aqui de Salamanca, né? E acho que a maior parte da Espanha. Tudo fecha 2 horas da tarde. Sim. E só abre às 5. Então a gente que vem de outra cultura, a gente acha isso tudo muito estranho, né? Porque parece às vezes uma cidade fantasma, que você não vê ninguém na rua. Foi todo mundo para casa, almoçar, descansar, depois volta a trabalhar. Então são questões que a gente só vai aprender quando a gente convive. E tem tanta coisa para a gente descobrir nesse mundo, né? E agora a gente vai aí em janeiro para a Itália coordenar esse simpósio, né, de um assunto extremamente interessante e importante, que é a humanização do direito. Então a gente está aqui promovendo, né, essa live aqui primeiro para compartilhar com vocês, né, e estar juntos é muito legal, e também dizer que a gente precisa realmente se dedicar a estudar isso, né? Eu dei aula na Estácio durante 17 anos, foi muito tempo. A Cris ainda dá aula na Estácio, né? Que muitos anos já também na docência. E a gente vê o quão é importante cada vez mais a gente pensar nessa humanização do direito. Sim. Porque as pessoas, a gente tem, e aí pela nossa prática, né, docente, todo mundo acha que o advogado é para entrar para brigar. E olha, gente, sinceramente, para mim já não dá mais, né? Chega de briga. Não tem mais esse negócio de a gente pensar em tudo, olho por olho, dente por dente. Isso daí foi lá no Código de Hammurabi, há muitos e muitos anos atrás. Hoje a gente tem que pensar como é que a gente consegue conciliar, né? Como é que a gente consegue ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa passar também. E o nosso simpósio,
O nosso tema é justamente esse, né? Métodos alternativos de solução de conflito e a humanização do direito. Então, se você que está assistindo essa live agora com a gente, né? Estou vendo aí vários ex-alunos ou alunos, né? Que são agora, é tanta gente que é cristã que eu não sei quem já foi, quem ainda é, ou quem vai ser, mas não importa. O importante é que a gente coloque, que a gente pare um pouquinho para escrever sobre e que a gente leve isso a outros países, né? Aproveitando a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas. Porque muitas vezes eu participei de um seminário lá em Portugal com os ministros do STJ. Isso foi em 2019, eu acho. E eu comentei com um deles o tema do meu mestrado. E eu não me recordo agora qual deles, mas um deles disse assim para mim: muito bem, minha filha, traga para cá aquilo que a gente já desenvolve no Brasil, porque a gente está cansado de só importar coisas, está na hora de você exportar o que o Brasil também tem de bom. E eu achei isso muito interessante, a fala dele, né? Assim, esse ânimo. E quando a gente fez aquela apresentação, né, aqui em Salamanca, que o coordenador do doutorado viu o tema que eu pesquisava, que era Justiça Restaurativa na Violência Doméstica, ele me convidou para continuar esse tema aqui na Espanha. E depois que eu fui perceber que aqui na Espanha é proibido, assim como em Portugal também é. Então, muitas vezes a gente só precisa inovar. A gente precisa mostrar que é possível sim. Né? Porque às vezes as coisas estão muito já prontas, né? E as pessoas falam, isso daí não tem jeito, isso daí não tem solução. Não, isso daí tem sim. Então a gente está aqui para criar isso. Né? A gente precisa pensar sobre e mudar, sabe? Mudar. O mundo precisa de mudanças. As coisas mudam em 5 minutos, sei lá, acho que em 1 minuto até. Né? Por que a gente vai ficar sempre falando daquilo? Mas sempre foi assim, tá? Sempre foi assim, mas não dá certo. Sempre foi assim, mas a gente precisa mudar. E participar de um congresso internacional ajuda a gente a ter esse contato, né? Contato com o direito, contato com as pessoas, contato com os pesquisadores e contato com o novo. Sim. Eu acho que eu estou falando demais, vou deixar você falar, senão eu assumo aqui que eu não... tá ótimo, é porque, na verdade, né, é o que eu falo. A gente escrever é muito importante, por quê? Porque a nossa insatisfação, a nossa inquietação ou inquietude, ambas as palavras estão corretas, isso precisa reverberar em algum escrito, porque não adianta reclamar. Então a gente precisa colocar no papel, pesquisar, porque em primeiro lugar escrever é um desabafar da alma. Então, quando a gente está indignado com alguma coisa ou a gente não concorda com algo, a gente precisa pesquisar e saber argumentar para poder mudar o panorama daquilo que nos causou essa inquietude, essa inquietação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma identidade temática com aquilo que a gente vai escrever. Inclusive, eu tenho até um curso, né, para ensinar as pessoas a desenvolver a escrita, porque Saramago dizia que todos nós somos escritores, só que uns escrevem e outros não. E nós duas mesmo, né, nós tivemos uma educação básica meio deficitária, mas nem o passado já ficou para trás. Então a gente precisa, se a gente não teve aquele ensino muito adequado, né, a gente precisa entender que não importa o que já passou, importa a decisão que eu vou tomar daqui para frente. Então eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, porque se as pessoas conseguem, nós também vamos conseguir. Então por isso também é o propósito da nossa live, da gente compartilhar, né, duas brasileiras que nasceram no subúrbio do Rio de Janeiro e que estão ganhando o mundo. É que sempre que eu vou viajar, eu levo a bandeira do Brasil e falo, vou representar positivamente o Brasil. Por quê? Porque é isso, é levar também um pouco de alento, um pouco dos nossos estudos, da nossa pesquisa, que infelizmente não é valorizada como deveria, né? Eu falo que eu sonho um dia em que o salário de um político vai ser
trocado, substituído pelo salário do professor e vice-versa, né? Porque nós, professores, nós fazemos muito, mas nem sempre somos valorizados, mas a gente continua com essa missão, com esse chamado, né? E hoje compartilhando com as pessoas que estão aqui nos assistindo e que irão nos assistir, porque a live vai ficar gravada, e que nós estamos conclamando, todos vocês, que às vezes vocês podem, né, nos ver, nós já fomos para Toronto, nós já fomos para Gran Canária, lá em Las Palmas, que é um complexo de ilhas, né? Que esse complexo de ilhas faz parte da Espanha, mas fica lá perto do Marrocos. Então, nós já fomos lá também, já fomos para Portugal, já fomos para Santiago de Compostela. Então, são muitos países visitados agora recentemente na Polônia. Já estivemos também na Polônia anteriormente. Publicação internacional, congressos internacionais. Então, é para dizer para vocês que tudo é possível ao que crer, né? Então, a gente pensa, a gente sonha e a gente realiza. Então, quando a gente sonha, né, tem até uma frase, né, que fala que se a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. Então, é isso, né? Não ache que é algo impossível, porque é possível. E nós estamos aqui também para dar o direcionamento. E eu me lembro desse primeiro congresso que a gente participou, né? O meu primeiro foi em Coimbra. E eu me lembro de ter feito o artigo e pensando assim, será que vai ser aprovado? Né? E quando foi aprovado, eu fiquei tão emocionada, fiquei tão feliz que eu falei, gente, que sensação gostosa, né? De viver. E foi a primeira vez que eu fui para, né, conhecer a Europa e tal. E quantas vezes, eu vou ser sincera, eu nunca imaginei morar fora nem do Rio de Janeiro, que dirá do Brasil, né? Então, de repente, eu fui para Portugal, né? Hoje eu estou aqui na Espanha, em Salamanca, e até a minha prima, a Roberta, falou, né? Cláudia, daqui a pouco você está cheio de amigos, vai conhecer um monte de gente, vai dominar a língua. Eu falei, aí de repente é hora de eu partir para outro país. Porque assim, é conhecer, sabe? Assim, é você se desafiar. Sim. E a Bíblia, ela diz que como você pensa, assim você é. Então, eu tenho trabalhado também muito com constelação familiar, e é uma coisa que agrega muito na vida das pessoas, e é justamente isso. Às vezes a gente se limita. Nós não temos limites, mas nós nos limitamos. E eu tenho visto muito isso com as pessoas andam desanimadas, as pessoas andam... E sempre quando você fala, vamos participar de um congresso internacional, você diz, quem sou eu? Né? Às vezes você pode até não ter, no momento, uma condição financeira que te ajude, mas se você parar para pensar, se organizar, né? De repente fazer alguma economia ou vender alguma coisa, inventar alguma coisa para você juntar um dinheirinho, você consegue ir sim. Então, assim, quando a gente começa a ver que a gente é capaz de realizar, mas muitas vezes o que mais impede a pessoa não é nem a questão financeira, é a coragem. Sim. É a pessoa achar que ela não vai dar conta, é a pessoa achar que ela não vai conseguir. Não, mas quem sou eu para estar no meio de um monte de gente e falar? Não, eu não consigo falar. Então, assim, o que está te limitando? Né? É uma coisa que você precisa pensar sobre. Né? O que está acontecendo comigo que eu não estou vivendo o melhor que eu tenho para viver aqui na Terra? Né? Tem gente que acha que é só para... A gente foi criada no Evangelho, né? Então a gente tem uma base... forte nisso, mas quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo aqui a gente vai viver o menos, porque quando a gente morrer a gente vai para o céu e vai andar em ruas de ouros. Eu falo, pera lá, eu me lembro de uma passagem da Bíblia que Jesus disse que a gente viveria aqui em abundância. E o que está acontecendo que eu não estou vivendo essa abundância? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente não está falando de abundância de grana, a gente está falando de realização pessoal. Eu me lembro que eu comentava com os alunos, eu dizia assim, vem cá, como é que você encara as suas conquistas, né? Às vezes a pessoa fala, eu passei para o terceiro período. Me formei. Passei na prova da OAB. Aí você olha e fala, nossa, mas você não está comemorando. Você tem que comemorar cada conquista.
Com certeza. Passei para o segundo período, passei para o terceiro, uhul, faz uma festa, convida os amigos, né? A gente tem que pensar nisso. Como é que eu Sim. estou levando a minha vida? Então, assim, você vai participar de um congresso. A gente teve um dia quando eu sentei para atualizar o meu Lattes, eu falei, caramba, eu comecei a colocar. Fomos em Madrid, fomos em Toronto, fomos em Las Palmas, fomos em Salamanca, fomos na Polônia. E eu falei, meu Deus, nem eu tinha dado conta de tantos congressos que a gente já tinha participado. E Sim. agora com a oportunidade de a gente coordenar esse na Itália. Né? Agora em dezembro vai ter um aqui em Salamanca, eu acabei de receber também que eu fiz a inscrição, recebi que é para enviar o resumo. Então, assim, quantas coisas a gente tem para realizar na vida da gente? Então, a gente não pode mais perder tempo. Então, a gente está fazendo essa live para convidar, né, os queridos alunos aí para poder também participar junto com a gente, né, e ter esse prazer, né, da conquista, né? A Andresa está aqui, ó. Sim. Andresa tem que participar de um congresso, Andresa. Vamos embora para a Itália. Né? Tem a Ana Paula também, que foi minha aluna, está aqui, e mais tantos outros aqui que vai passando rapidinho, eu não consigo ler quem está aqui, mas. Ela está perguntando como é que faz, né? Então, por exemplo, esse Congresso da Itália, nós vamos coordenar um simpósio sobre a advocacia consensual, sobre a mediação de conflitos. Então, é um leque enorme que se abre, e aí você vai escrever um artigo de 7 a 15 páginas. E, obviamente, né, que eu não sei se vocês sabem, né, mas todo congresso internacional você tem que escrever com um mestre ou um doutor. Né? Então, por exemplo, se você quiser escrever e participar, pode ser online e presencial, tá? Então tá no edital iberojur.com.br/Padova, que vai ser na cidade de Padova. Eu vou botar nos meus stories também. A Cláudia também vai colocar no stories. Então vocês precisam ler o edital. O primeiro lote, ele termina 16 de novembro e tem que participar um mestre ou doutor como coautor. Tá? Podem ser até 3 coautores. E aí tá tudo lá no edital. São 7 a 15 páginas que envolvam assuntos de direitos humanos, mas tem gente que fala, mas eu não gosto desse assunto de direitos humanos. Mas, gente, direitos humanos, eles Mas nós fazem somos parte. humanos, pelo amor de Deus. Né? Como é que não vamos falar de nossos direitos? né? E, obviamente, que tem várias faces, várias formas de você escrever. No nosso simpósio, nós estamos tratando de mediação, de desjudicialização, de advocacia consultiva, colaborativa. Então, você tem uma gama de possibilidades. Então, você vai escrever, vai enviar até o dia 16 de novembro e depois, se o seu artigo for aprovado, você vai pagar a inscrição, porque é um congresso internacional com certificado internacional e publicação internacional. Então, isso é maravilhoso, além do networking que a gente faz, né, lá. Verdade. Também, que é maravilhoso. Olha só, nós participamos de um em Salamanca e nós fomos convidados para ir para a Polônia. Esse da Polônia, o primeiro que nós fomos, foi o meeting. O que é um meeting? Um meeting é um encontro em inglês e que só participa quem é convidado. Então, pessoal, só vai participar de certos eventos quem estiver prestigiando o evento. Né? Então, assim, professora, mas quanto custa uma passagem para a Itália? Então, eu vou do Rio para a Itália. Então, custa mais ou menos R$ 6.000. Ida e volta, um voo direto, né, do Rio, Milão, Rio. Padova é uma cidade um pouco próxima, né, de Milão, mas o aeroporto é de Milão. E aí, esses 6.000, aí você fala, nossa, mas é muito dinheiro. Mas aí, qual é o investimento que você está fazendo? Né? O investimento é em você, de você participar de um congresso e poder ter uma oportunidade de conhecer um outro país, uma outra cultura, ter uma publicação internacional,
Então, a gente parcela no cartão, né? A gente faz alguma coisa para ganhar dinheiro, né? E por isso, se a gente tomou aquela decisão, as portas vão se abrir. Né? Porque eu costumo dizer que quando a gente coloca o pé na água, como aconteceu, né, no Antigo Testamento, o mar se abre. Mas se você ficar olhando com medo, ele jamais vai se abrir. E aí vai chegar lá no fim da vida, você vai falar, poxa, o que, que eu fiz da minha vida, né? Então eu podia ter feito isso, isso e não fiz. Então, que a gente tenha essa coragem, que a gente tenha essa disposição de aprender como faz, né? Tem sábado agora vai ter o meu curso presencial, justamente para ensinar a destravar a escrita, a você a estruturar um artigo, um TCC, que é maravilhoso, potencializar a mente. Tem gente que pensa que o curso vai ser assim, você vai aprender a estruturar um artigo. Não é, não é. O curso é maravilhoso. Muitas surpresas. Eu posso falar. Exatamente. A Juliana está perguntando, e a hospedagem? A hospedagem, a gente fica num Airbnb, fica num hotel mais em conta, né? Então, a gente aproveita. Por exemplo, agora eu fui para Polônia, né? E encontrei a minha irmã lá na Bélgica. Então, olha só que maravilha. A gente se encontrou na Bélgica. A gente foi de trem para Luxemburgo. A gente fez todo um roteiro que a gente andou de trem, de ônibus, né? Para conhecer vários países. Foram 7 países em 10 dias, né? Uma loucura. E a gente dá conta, né? É cansativo, mas, gente, a satisfação não tem preço. Né? Então, foi uma viagem maravilhosa. Eu estava precisando muito, né? Então, eu encontrei a minha irmã lá, que foi maravilhoso. A gente passou esses dias lá que, nossa, é uma experiência que vai ficar na memória. Às vezes, a gente está muito querendo comprar algo material. Que é importante? Claro que é. Né? É importante ter um carro bom, uma casa boa, comer bem, beber um bom vinho, mas é importante também viajar. Né? E viajar convergindo com apresentação em congresso, que é coisa melhor que isso. Então, esse congresso será nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. E, obviamente, que a gente vai agregar outras viagens junto com a Itália. Né? Então, na Europa, os países ficam todos próximos. Então, fica bem em conta a gente ir de um país para o outro, né? Alugar um carro, contratar um trem. Né? O trem lá, a gente pega um trem 200 quilômetros por hora e chega em 3 horas em outra cidade. Então, gente, é uma experiência que eu falo para vocês, não tem preço. Né? Então, se vocês ainda não participaram ou se já tiveram oportunidade, não percam essa oportunidade. Já começar o ano de 2023 investindo, né, na sua cultura, investindo no seu conhecimento. E por isso que a gente está aqui. Vamos ver se tem algumas outras perguntas, né? Nunca mais eu falo. Eu podia falar que eu posso. É isso aí. Eu posso. Eu, como bacharelada, posso ser autora? Você pode ser autora, mas vai ter que ter um mestre ou um doutor como coautor. Tá, Letícia? Aí tem que ter um mestre. Mas, assim, se você precisar de um mestre ou doutor para escrever com você, você entra em contato conosco, tá? Eu, por exemplo, estou escrevendo em coautoria com uma aluna. Então, é assim, ela não é mestre também, mas a gente escreve junto, tá? Então, não tem problema algum. A questão é, você quer participar? Então, você vai entrar em contato conosco e a gente vai te dar todo o caminho, tá? Então, aqui a gente vai responder aqui todas as perguntas que vocês porventura tiverem, né, dúvidas a respeito. Já escreveu uma parte, maravilhoso. Letícia você foi uma autora do volume 8, né, do meu projeto de temas contemporâneos para TCC. A Letícia tem uma história linda, vou entrar em contato com vocês. Isso mesmo, meu amor. E olha só, é só uma observação. Quem também não puder
presencialmente, a gente vai ter tem a possibilidade de fazer online, né? Você já Sim. falou, mas só repetindo aqui, pelo menos você já começa participando de um congresso, né? Eu acho que isso é importante, você já tem um pouco dessa noção. Claro que é muito melhor se a gente se encontrar lá na Itália. Né? Você estava falando do preço da passagem e a vantagem de já morar na Europa, que talvez com 100 euros eu vou e volto. Porque tudo é muito barato, né? Assim, quando a gente mora por aqui. Então, assim, é Sim. uma decisão que eu tomei que eu não me arrependo nem um pouco. Né? Assim, amo meu país, ok, sou brasileira, tenho prazer em dizer que sou brasileira, mas morar só mesmo por aqui. Né? E é interessante a gente criar essa afinidade também com outro lugar. Né? Fácil não é. Não é fácil. Eu tava até fiz um vídeo um dia desse falando. Não é fácil, ainda mais aqui agora que eu não conheço ninguém. Né? Mas é interessante a gente parar para perceber como as pessoas são. E aí, quando a gente vai num congresso, né, tem um aluno perguntando, professora, a Ah, é o partir de qual período eu Lucas. posso escrever? É um querido Lucas. O Lucas, qualquer período, meu amor, você já pode, né? Você me prestigiou também comprando meu livro. Então, o primeiro capítulo do meu livro, eu ensino a fazer um projeto. E você pode escrever. Pode estar no segundo período, terceiro período, não tem problema algum, tá? Ana Cláudia também, ó, sua xará, xará da minha irmã. Ana Cláudia está aqui também, e ela me conheceu agora esse semestre. Gente, muito maravilhoso. A gente tem a vida toda pela frente aí para a gente se conectar, para a gente avançar, para a gente subir mais um degrau do nosso nível evolutivo em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então não pense que acabou, tá? Ainda tem muito para a gente viver, né? Tem muitas coisas boas que estão por vir. A Letícia, como eu estava falando, né? Ela teve que trancar a faculdade, mas depois ela voltou e ela estava muito emocionada no dia da publicação do volume 8. Então isso foi maravilhoso, sabe? O depoimento dela. Então, é essa oportunidade que nós estamos aqui também compartilhando com vocês, né? Também doando uma hora do nosso dia. Isso que é a verdadeira prosperidade e a verdadeira riqueza. É compartilhar o que a gente tem, o que a gente sabe. A gente não quer só para a gente, né? Então, nós fomos ensinadas a isso. A nossa mãe está aqui, maravilhosa. Falei com ela, né? Bendito dia que eu sou fruto do ventre dela, nós duas somos, e é isso, sabe? A gente tá aqui para ajudar, para iluminar caminhos, para não crescer sozinha, não para brilhar sozinhas, mas para iluminar caminhos. Então, contem conosco. Estou lendo e amando o livro, que ótimo, querido. Fico muito feliz. O Lucas, nossa, ele me mandou uma mensagem que, nossa, foi um alento para o meu coração. Aliás, alguns alunos, né, são escolhidos a dedo para poder nos alegrar, né, num mundo tão conturbado, com tantos desafios a enfrentar. Então, assim, ele estava desanimado com o direito, mas ele falou que as minhas aulas deram um gás para ele, né? Que ele estava se guiando ali pelas minhas aulas, mais ou menos essas palavras, né, Lucas? E é isso, sabe? Então você sabe que saibam todos vocês que vocês podem contar conosco, tá? Comigo, com a minha irmã, que nós estamos aqui para estender as mãos e para que a gente cresça juntos e que a gente possa alcançar coisas que eu até falei, né, numa aula, que eu falei assim, nem nos meus maiores sonhos de menina eu imaginei estar apresentando um artigo na Polônia. Quando que eu ia imaginar isso? Mas Deus é aquele que realiza o impossível. Então, se a gente acreditar e fizer a nossa parte, a gente faz o que é possível e deixa que o universo, deixa que Deus vai fazer o impossível. Mamãe tá colocando que ama a gente também te ama muito. A Andresa também, a gente ama. A Andresa eu conheci no livro, né, que a gente escreveu juntas Sim, e foi Andressa, uma aluna empatia, nossa. assim, uma coisa tão boa, né? Porque você foi a professora dela, eu não, mas quando eu a conheci, eu já tinha lido a história dela no livro, foi o Reflexões Femininas 1,
E fiquei muito emocionada e fiquei com muita vontade de conhecê-la. E foi uma conexão, assim, muito legal, né? A gente... E eu acho que é para a vida, né? Existem Sim, pessoas que são para a vida, que elas para não vão passar. Assim sempre. como eu tenho alguns alunos que falam, professora, que saudade. Eu falo, gente, mas já tem tanto tempo que eu fui sua professora e você não esquece. E é sempre, e eu acho legal, porque quando eu leio, às vezes, os comentários dos seus alunos, era o mesmo que os meus faziam, né? Sim, Tipo, você não ensina só direito, você ensina vida, isso. você... E eu acho que isso faz parte da gente, né? Sim, Tá no nosso DNA, tá na sim, nossa genética. Ir além, né? Ir além do conceito do que é o direito, né? De chegar e entrar numa sala de aula e dizer, ó, é isso, isso, isso. Ó, a Ana Paula está colocando, não tem como esquecer. Gente, eu fui professora da Ana Paula, já nem lembro que ano que foi. Tem muito tempo, né? E a gente mostra outras formas de viver, sabe? Assim, eu acho que isso é importante. É mostrar que a gente tem garra, que a gente tem ousadia, que a gente consegue, né? E não é... Eu me lembro de uma época que eu fui coordenadora de pesquisa e no determinado campus da Estácio, que não interessa qual, para ninguém associar, e aí chegou o coordenador e disse para os alunos no primeiro dia, eu vim aqui fazer a vida de vocês no inferno. E eu levei aqui um susto, né? Porque eu falei, mas que fala é essa para os alunos de primeiro período? Aí veio a coordenadora também de atividade complementar e disse, eu também vim aqui fazer a vida de vocês no inferno. E eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí eles, agora a professora Ana Cláudia, ela é a coordenadora de pesquisa, ela vai falar. Daí eu disse, eu vim aqui mostrar para vocês o caminho do paraíso. E os alunos todos, uhul, e aplaudiram, porque nós somos escolhidos para isso. É um chamado, né? Eu acho que lecionar é um chamado. Então, quando a gente tem essa oportunidade, né? Assim, eu estou fora da sala de aula já tem 5 anos, eu sinto uma saudade, uma falta, mas eu sei que eu vou voltar, porque eu estou num outro tipo de projeto, né? E um outro patamar e algo que eu precisava fazer para a minha vida, e eu sei que eu vou também realizar. É porque às vezes a gente olha e fala, isso é impossível. Não, não é impossível. É possível sim para mim. É possível para você também que acredita, né? A Ana Paula colocou, você ficou marcada num momento difícil na minha vida que me deu um ótimo conselho. É muito bom a gente ouvir isso, né? E o que vocês sim. precisarem, estamos à disposição. Né? Como eu falei, eu também fiz um curso de constelação familiar, acho que tem tudo a ver. Há uma grande discussão dentro do direito, se a constelação, né? Até porque algumas pessoas não conhecem e criticam, né? Porque agora ela é aí no Brasil, existe atendimento pelo SUS, né? Gratuito, e há uma guerra muito grande, assim, as pessoas não acreditam, né? Acham que é místico, acham que é alguma coisa ligada ao espiritual e não tem nada a ver, é a ciência. E E eu falo também nas minhas aulas de família, né? A Elaine está aqui. Eu fui orientadora dela de TCC há 16 anos. E, Elaine, eu tô te convidando para você voltar, né? Voltar com gás no direito. Eu me lembro exatamente do que você falou, né? Sobre a indústria do cigarro, né? A responsabilidade civil. E nós nos reencontramos em uma palestra em Bangu, justamente falando sobre constelação familiar, também com a doutora Ellen, que é juíza de uma das varas de família em Bangu. E, pessoal, quarta-feira eu vou estar na OAB de Bangu, falando sobre planejamento sucessório. Então, vocês também já estão convidados. Elaine, eu te convido a você voltar com força total para o direito. Você é maravilhosa. Eu adorei te reencontrar. Hoje eu até curti uma foto do seu filhinho. E assim, é muito lindo, né? Como o universo faz, como Deus faz, como a gente se conecta. Não estamos aqui por acaso, estamos todos interconectados. Isso a constelação fala também, né? Que é um reposicionamento familiar que foi mal traduzido. E se você quiser estudar também, eu já escrevi sobre o tema. Minha irmã também já escreveu, ela acredita muito na justiça restaurativa. Nós acreditamos muito
na mediação, na conciliação como um caminho, ou senão o único caminho, porque o judiciário soluciona lides, mas não resolve conflitos que, infelizmente, se perpetuam. Então, a ação pode transitar em julgado, mas as pessoas vão continuar em conflitos, porque elas não resolveram seus conflitos internos. Então, o que a gente precisa é fazer uma autoanálise, o autoconhecimento, é eu me conhecer, é eu descobrir o que está causando aquele conflito em mim. Por quê? Porque se eu quero brigar com todo mundo, é porque eu estou brigando comigo mesma. Então, a pessoa ela precisa querer descobrir isso e trazer à tona os impulsos inconscientes que fazem com que ela entre em conflito com todos. Né? Então, quando a pessoa tem até uma música, né, do Charlie Brown Jr., do Chorão, que ele fala sobre isso, né? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E é verdade, quando a gente está em paz, a pessoa pode falar o que ela quiser, ela pode querer brigar, você não quer guerra, porque você está em paz. Né? Então é isso que a gente precisa procurar. Não litígios eternos, mas a conciliação, a paz, o consenso, a harmonia social. E é isso, se a gente está em harmonia com a gente mesmo, a gente vai estar em harmonia com todos. Né? Então, esse é o caminho. Vocês podem escrever qualquer assunto dentro dessa temática. Participem do congresso. Se não der para participar desse agora, fiquem de olho. Nós vamos estar sempre divulgando aqui todos os congressos que irão acontecer. E quando a gente falar, não fica pensando assim, ah, poxa, elas vão para o congresso, ficam postando, né? Querem aparecer. Não, a gente não quer. A gente só está dizendo para todos vocês que isso é capaz. Né? Então, que toda inveja se transforme em admiração. Né? Que eu sei que quem está aqui conosco nos admiram, né? Todos. Mas muitas pessoas, né, que nos seguem, eu estou falando isso geral, tá? Então, essas pessoas, às vezes, elas olham e elas não olham com olhos de admiração, mas que seja de admiração e que a gente seja um canal de bênção para todos vocês, né? E que a gente cresça juntos. É verdade. Só mandar um beijo aqui pro Giovanni. Giovanni participava das lives, né? Sempre de manhã. E tô com saudade também. A gente fazia sempre live. E é interessante a gente pensar sempre o seguinte. Muitas vezes o que eu tô querendo é fugir de me encontrar. E muitas vezes a gente olhar para dentro da gente é olhar também para as nossas sombras. E às vezes eu não quero olhar para as minhas sombras, mas eu só avanço quando eu paro, olho para as minhas sombras, né, e jogo um pouco de luz nessas sombras. Porque nós não somos perfeitas, né? Ninguém é perfeito, ninguém é bonzinho o tempo todo. Você às vezes é malzinho. E você precisa olhar e falar, eu preciso administrar isso, né? E quando a gente começa a conversar com as nossas emoções, a gente começa a avançar no autoconhecimento. Né? Então, por exemplo, uma vez eu me lembro, eu fiquei com raiva de algo, eu já não lembro o que era, mas eu mesma conversei comigo e disse assim, Ana Cláudia, você está com raiva ou você está com inveja? E aí eu parei, pensei, eu falei, eu tô com inveja. Eu preciso trabalhar esse sentimento, porque esse sentimento não é legal. E assim a gente vai se conhecendo. Então, quando a gente começa a ter o autoconhecimento, a gente começa a assumir a autorresponsabilidade. É uma maravilha, é uma libertação quando eu troco a minha culpa por qualquer coisa que eu tenha feito no passado, no meu passado, na minha vida, não é vida passada não, na minha vida. Quando eu troco a minha culpa pela autorresponsabilidade. Quando eu faço isso, gente, é um fardo que eu jogo fora. Porque eu não posso voltar atrás. Eu tenho um filho de 27 anos, né? Eu só tenho um.
eu olho para trás das coisas que eu fiz, eu me arrependo tanto de tanta coisa, mas eu não posso voltar atrás. Então, já conversei com ele, pedi perdão, falei, não, teria feito algo diferente, teria sido diferente, mas eu fiz o meu melhor. E assim é com os nossos pais. Quando a gente olha para trás da nossa vida, né? Quantas pessoas dizem, hoje eu não estou estudando, eu não consigo, eu tenho essas crenças que me limitam por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ei, até quando? Até quando você vai ficar falando isso? Então, quando você olha para trás e pensa assim, o meu pai foi o melhor que ele pode ser para mim. A minha mãe foi o melhor que ela pode ser, foi o melhor. Eles fizeram o melhor. Mas não importa. É isso que a gente trabalha muito também na constelação. E eu vejo a sociedade assim, as pessoas estão doentes. As pessoas não querem assumir suas responsabilidades. Elas querem pôr a culpa em alguém. Sabe, é igual a história do Brasil, né? Por que o Brasil é assim? Mas também, né? Foram lá roubar o ouro, mandaram só os bandidos para lá. Para com isso. Vamos reescrever a história. Vamos ressignificar a nossa história. A gente precisa mudar, sabe? Essa fala que a gente tem. Todo mundo está sempre falando sobre isso. Todo mundo está sempre... porque se eu tivesse estudado... A gente estudou em colégio público. Sim. Não é? Sim. Claro, teria sido alguma coisa, poderia ter sido diferente? Poderia, mas tinha que ser daquele jeito. Para hoje a gente está onde a gente está. E valorizar como a gente valoriza, sabe? E acreditar como a gente acredita e viver o que a gente tem vivido. É só o mar de rosa? Claro que não. Claro que não é um mar de rosa. Enfrentamos tantos desafios, tantos problemas, tantas perdas, tantas dores. Mas a gente está de pé. Sabe? A gente olhar para frente e falar, eu ainda tenho um propósito para cumprir nessa terra, eu ainda tenho algo para fazer, eu tenho pessoas para ajudar, para influenciar. É isso que a gente tem que ser na vida da gente. É eu olhar e quando eu for embora e as pessoas lembrarem, assim, quando o aluno coloca para a gente, você é inesquecível, nossa, isso é um alento para o nosso coração. Porque a gente fala, puxa, estou cumprindo o meu papel, estou fazendo bem feito né? O propósito que eu tenho aqui na vida. Então a gente tem que pensar nisso. O problema é que as pessoas vivem hoje, elas não têm propósito para nada. Elas são fúteis. Você conversa às vezes com as pessoas, elas são vazias. Elas não almejam nada, elas não querem nada, elas não planejam nada. Gente, está na hora da gente pensar nisso. Estamos chegando aí no final do ano. Mais um Natal, né? Tá chegando. Até eu comprei um quadrinho aqui, Feliz Navidad. E a gente tem que pensar nisso. Quais serão os meus propósitos para 2023? Mas não é aquela história de mais um ano, não. É a oportunidade de zerar. Deus é tão perfeito que até isso ele deu para a gente de presente. A gente fecha um ano, né? E a gente fala, vamos planejar 2023. Então já começa planejando. Eu vou para a Itália. Vou lá na Itália participar do congresso com a professora Ana Cláudia e Ana Cristina. Sabe? Você planeja. Coloca no papel, faz um planejamento, olha lá, pesquisa uma passagem, de repente você consegue. De repente dá para parcelar em 10 vezes no cartão, 20 vezes, eu não sei. Quem sabe? Né? Mas já coloca isso como uma meta. Mas mais do que isso, eu preciso ser uma pessoa melhor. Pensa sobre isso. Que tipo de profissional você é, que tipo de pai você é, que tipo de mãe você é, que tipo de filho você é. Né? A gente pode melhorar, a gente precisa melhorar. Isso é para nós mesmos. Hoje eu passei aqui em Salamanca, né? E aqui já vai dar 1 hora da manhã. E eu passei só estou falando isso porque é questão do fuso horário. E eu passei e vi um cartaz colado assim, e aquilo me chamou a atenção e eu vou pesquisar, que disse assim, e eu já tinha lido algum tempo atrás que era Portugal, que era o país onde se vendia mais antidepressivo. E como eu li ali que era Espanha, no cartaz, eu vou depois pesquisar. O que as pessoas andam tomando de remédio porque elas não conseguem se encontrar. Mas é porque elas têm medo do que elas vão enxergar. Mas você não pode ter medo de você. Você tem que olhar para você e você precisa se conhecer. E você tem que entender que quando você se conhece, você não se limita. Né? Por isso que eu falo, quando eu fiz o curso lá do Desperte Seu Poder, e quando faz aquela ideia de quando a gente volta, né? Se a gente pensar, não é uma regressão, mas a gente imaginar quando a gente era criança, qual a frase você falaria para você?
E a frase que me veio foi essa, né? Ouse ir além, você é capaz. Por isso que eu coloco sempre no final dos meus vídeos. E era o que eu diria para mim, porque eu nunca acreditei que eu era capaz. Então, de repente, você também nunca você nunca pensou na possibilidade de você participar de um congresso internacional achando que você não é capaz. Mas você é. Com certeza. É. Então, assim, ninguém pode nos limitar, a não ser nós mesmos. Sim. Porque se eu falar que eu não consigo, eu não consigo. Sim. Né? Eu não me lembro agora o autor, mas se você falar que você não consegue, você não consegue. Mas se você falar que você consegue, você consegue. Você tem razão sempre. Basta você querer. É assim, não é que às vezes as pessoas olham e falam, ah, tá engraçado. Você fala isso, mas é muito fácil, né? Para você. Ai, gente, você não sabe as lutas que a gente enfrenta. As pessoas gostam só. E entendam uma coisa, a gente vive um mundo hoje muito de fantasia, né? As pessoas vão para o Instagram, ver aqueles casais lindos, perfeitos, maravilhosos, tirando foto, fazendo chá revelação, não sabe nem o que está por trás. Então, uma frase que a gente ouviu lá do Zé Roberto, né? Pare de comparar os seus bastidores com o palco dos outros. Você não sabe o que está por trás da cortina. Então, para de achar que a tua vida é uma porcaria e a do outro é perfeita, porque perfeição não existe. Mas a gente precisa valorizar a nossa vida. A gente precisa fazer hoje. O que está acontecendo comigo hoje? E eu costumo dizer uma frase que eu li também e acho muito importante. A dor, ela é real, mas o sofrimento, ele é opcional. A gente precisa entender isso na vida. Ou eu posso ficar o dia todo só pensando naquilo, chorando aquilo, falando daquilo, vivendo aquilo. Ou eu posso falar, ok, isso daqui dói, mas eu não quero viver esse sofrimento. Isso aí. E aí eu escolho mudar o que eu estou pensando. Eu escolho mudar a minha energia, a minha vibração. Então, a Cláudia Lúcia, olha, Cláudia Lúcia foi minha colega no ensino médio, gente. Na época que a gente falava que era segundo grau. Cláudia, e eu lembrei, Boa, né? eu contei, o Rafael Brito está aqui, né, presente na live. Eu falei na aula de Direitos Reais que eu e você, nós vendíamos salgadinho na escola. A gente morava em Bom Sucesso, estudava no Meier e a gente levava tabuleiro de salgado quente de ônibus, em pé no ônibus, para ajudar a nossa mãe. E isso aqui a gente está falando diante de Deus. Então, a gente já ralou muito. Né? Então, hoje, as pessoas falam assim, devem ter nascido em berço de ouro. Falei em aula também, porque as pessoas acham que o mundo é glamourizado, que a gente só tinha uma sandália e que um dia essa sandália arrebentou. Né? Então, pessoal, a vida ela não é fácil para ninguém. Mas a gente aqui escolhe o que aconteceu conosco. É uma frase de Sartre, né? Essa que você falou é de Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é a gente aqui escolhe, né? Então, eu fiquei muito magoada num dia que eu fui num churrasco e uma pessoa falou para mim assim, nossa, você está muito bem para quem perdeu um filho. E eu fiquei muito triste e magoada naquele dia com essa pessoa. Porque me deu vontade de falar para ela assim, você me conhece? Você passa os dias comigo? Você está comigo 24 horas por dia? O que se espera de uma mãe que perdeu um filho? Você espera o quê? Uma pessoa que fica em depressão, uma pessoa que não para de chorar? E é para isso mesmo? Porque a ordem natural das coisas se inverteu. Mas eu estou aqui ultrapassando os meus limites. Superar eu nunca vou superar. Mas eu vou e estou me adaptando a essa nova realidade. Então, ninguém tem direito de abrir a boca para falar que você não está sofrendo, que para você é fácil, porque não é fácil. Só quem passa é quem sabe. Então, pessoal, a gente está aqui superando os nossos limites como águias voando alto, além das tempestades. E eu me lembro o dia que nós duas fomos, junto com a Helena, nossa amiga querida também, lá em Santa Cruz de Tenerife.
para um congresso internacional. E nós subimos de carro até o vulcão Teide, a 7.000 metros acima do nível do mar. E nós ultrapassamos a tempestade. Aquele dia foi um dia memorável. Foi mesmo. E não foi mesmo? Foi maravilhoso. Uma chuva, gente, uma chuva. Que na estrada não conseguia enxergar um palmo. Eu estava dirigindo, né? E eu falei, caramba, não dá para vou devagar porque não dá para ver nada. E de repente a gente cruza aquela, né? Corta aquela nuvem, aquela tempestade, aquela chuva e aquele céu azul, aquele sol. Ai, que coisa maravilhosa. E é assim que a gente tem que ser na vida. E é assim, porque É a tempestade ela vai passar isso. e o sol vai brilhar. O sol vai brilhar. Então não pensem vocês que a gente não tem desafios, nós temos, mas nós estamos aqui para superar os desafios, para enfrentar os desafios e dizer para vocês, é capaz, você é capaz, nós somos capazes, né? A Eliane também falando aqui, tantas pessoas, a Rosemary também. Então, gente, é um pouquinho da nossa vida, das nossas experiências que nós estamos compartilhando com vocês. E quem ainda não tem passaporte, vai providenciar o seu passaporte, tá? Por quê? Porque, com certeza, as viagens internacionais, elas estão aí, batendo a sua porta. Basta você tomar a decisão. Então, só cabe a nós tomarmos a decisão de ir além. Depende da gente. Vamos parar de se vitimizar, vamos parar de terceirizar a culpa. Ninguém tem culpa de nada, é a responsabilidade e é assim que a gente vai prosseguindo. E contem conosco, próximo congresso na Itália, ano que vem também tem em Porto Rico, tem em Madrid. Então fiquem atentos, quem ainda não sabia escrever um artigo, inscrições abertas para aula presencial sábado agora no Centro Empresarial Barra Shopping comigo, 2 sábados seguidos, vai ser uma aula muito especial e todos vocês, quem já está na área, permaneça. Quem já foi e saiu, volte. E quem prossiga. Contem conosco. A Cláudia está colocando aqui, muito orgulho da gente, que a gente não precisou pisar em ninguém, é verdade. Ela até falou que lembra do salgadinho, que era gostoso. Isso aí. E a gente está aqui para viver os melhores dias da nossa vida. E a gente precisa saber escolher isso. Né? O melhor, às vezes, não é você ter a oportunidade, às vezes, de viajar e tal. Mas, às vezes, você pode fazer o melhor dentro da sua casa. Né? Sendo uma pessoa melhor, se olhando no espelho, se amando. Né? Só para terminar aqui, que já está passando a hora já. Mas eu me lembro de um... Eu tinha passado por um problema e entrei num aplicativo para fazer exercício em casa, né? Porque eu precisava emagrecer e tal. E aí, na hora do alongamento, a professora falou assim, né? No final do vídeo, do alongamento, ela disse assim, dê um abraço. Dê um abraço em você. A pessoa mais merecedora de um abraço. Gente, aquilo ali tocou meu coração. Comecei a chorar. Por quê? Porque eu nunca tinha me abraçado. Que coisa, né? Um detalhe tão pequeno. Nunca tinha parado para me abraçar, né? Para me amar. Então, para tudo que a gente precisa conquistar na vida, a gente tem que ter um amor próprio. Então, eu vejo hoje um monte de gente com problema também de relacionamento, né? Porque não se ama. E aí, se você não se ama, você não é capaz de amar ninguém. Então, muitas mulheres aí sofrendo, porque eu ama nada. Isso é uma cisma. Porque se você não se ama, você não pode amar ninguém, desculpa. Isso pode ser uma dependência emocional, pode ser qualquer coisa que você queira chamar. Mas não Carência. chama de amor. Carência, mas não é amor. Então, assim, a gente termina aqui essa live, né? Sim, o Lucas está perguntando, vai ter outra oportunidade de fazer aula? Vai ter sim, tá, Lucas? Então, já estou na versão... Gente, olha, esse curso é imperdível, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sim, e muito obrigada pela participação aqui de vocês, por estarem aqui conosco.
e foi maravilhoso compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. E o que vocês precisarem, podem entrar em contato, tá? Aqui em cima, ó, se vocês clicarem nessa setinha, vocês podem seguir a minha irmã, podem me seguir também, né? Quem ainda não me segue, é só clicar aqui em cima e você passa a seguir. E venha me visitar aqui em Salamanca. Isso aí. Ó, tá vendo? Foi na cozinha quando eu voltei, quando ela voltou, falou para tirar passaporte. Então, tá vendo? Tem coisa boa vindo por aí, hein? Então se preparem, vão providenciar os passaportes, porque muitas coisas boas estão por vir e vocês podem contar conosco. Um grande beijo, fiquem com Deus. Beijo, gente. E até Foi um prazer estar aqui com a próxima. vocês. Beijo, Diana, Dilane, Lucas, Cláudia Lúcia, Ana Paula, Jaqueline, querida, Andresa, todos que nos prestigiaram, Elaine, Eliane. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo, Fernanda, Luciana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a